E se eu te dissesse que a sua fé, os seus pensamentos, os seus sonhos, que tudo isso pode literalmente construir o mundo ao seu redor? Parece loucura? Bom, é exatamente essa a promessa por trás do livro A Quarta Dimensão de Paul Yong-Cho. Hoje a gente vai mergulhar nessa ideia de uma fé que, segundo ele, não apenas observa, mas cria a realidade. Olha, pare e pense um pouco. Você já teve aquela sensação de estar falando com as paredes? De que suas orações, seus desejos mais profundos simplesmente não são ouvidos? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho não. Na verdade, essa angústia toda está no coração de uma das jornadas espirituais mais incríveis que a gente já viu, a jornada de Paul Yong-Cho. E a gente não está falando de uma crisezinha de fé não, sabe? Um momento de dúvida. A grande revelação de Cho nasceu do desespero mais absoluto que um ser humano pode enfrentar. Nas palavras do próprio autor, tudo começou assim, com uma sentença de morte. Então vamos lá, Seção 1, a crise e a revelação. Para a gente entender o que é essa tal de quarta dimensão, a gente precisa voltar para o ponto de partida de tudo isso. Pensa só na cena. Você tem 19 anos. O médico te olha nos olhos e diz que você tem tuberculose, que não tem cura e que te restam uns 3, talvez 4 meses de vida. Foi isso que aconteceu com Cho. O chão se abriu. A fé budista dele, na época, não trazia consolo algum. E aí, no fundo do poço, uma jovem aparece e fala para ele sobre Jesus Cristo. Ele, de início, bem cético, né? Mas o que ele tinha a perder? Ele se agarrou naquela nova esperança com unhas e dentes. E foi ali, deitado naquela cama, que a jornada dele para dentro da quarta dimensão começou de verdade. Beleza. Seção 2. O que é a quarta dimensão? Foi exatamente nessa busca desesperada por um milagre por sobrevivência que o Cho chegou no conceito que define o livro inteiro. Mas afinal de contas, que história é essa de quarta dimensão? Olha, a ideia do Cho é, no mínimo, surpreendente. Ele diz o seguinte: esse nosso mundo físico, que a gente toca, vê e sente, ele chama isso de terceira dimensão. Só que, segundo ele, esse mundo é totalmente controlado por uma dimensão superior, a do espírito. É como se a quarta dimensão, esse reino invisível da fé, da imaginação, dos sonhos, fosse a planta baixa da nossa realidade. Tudo que existe aqui, no mundo material, primeiro foi desenhado e construído lá. Para isso ficar mais claro, pensa numa escadinha. Uma linha é só uma linha, primeira dimensão, certo? Mas ela só existe de verdade dentro de um plano, tipo uma folha de papel, que já tem 2 dimensões. Essa folha de papel, por sua vez, pode ser só a face de um cubo, o nosso mundo tridimensional. A lógica é que cada dimensão superior contém e controla a inferior. Então, seguindo esse raciocínio, o nosso universo inteiro, esse cubo em que a gente vive, é totalmente controlado pela quarta dimensão, o reino do espírito. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Para Cho, essa quarta dimensão não é um clube exclusivo para cristãos, não. Ele diz que todo ser humano, sem exceção, tem acesso e pode influenciar esse reino espiritual. É assim que ele explica, por exemplo, como um monge budista consegue fazer coisas que parecem milagres. A grande virada de chave, segundo o autor, não é se você acessa, mas a quem ou a que você se conecta lá. Ok. Seção 3, as ferramentas da fé. A teoria é fascinante, né? Mas a pergunta que não quer calar é: como é que a gente usa isso na prática? Como eu posso usar essa tal de quarta dimensão para mudar a minha vida? Bom, o livro é praticamente um manual sobre isso. E a primeira ferramenta é talvez a mais importante de todas. Tenha um objetivo claro, específico, definido. Sabe aquela oração genérica? Ah, Deus, me ajuda. Segundo Cho, isso não funciona. Orações vagas trazem resultados vagos, ou nenhuns. E ele aprendeu isso do jeito mais duro, quando estava começando o ministério e vivia numa pobreza danada. Ele decidiu testar essa fé na prática. Ele precisava de coisas básicas para trabalhar: uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta para se locomover. E ele orou com toda a força do seu coração: Pai, por favor, me manda essas coisas. E aí? Nada. Passou 1 mês, 2, 6 meses se passaram, e o silêncio era a única resposta. Imagina a frustração. Ele chegou num ponto que perguntou para Deus: ué, por quê? O que está acontecendo? E a resposta que veio no espírito dele foi uma virada de chave. Foi como se Deus dissesse: filho, eu quero te dar, mas você pediu uma escrivaninha. Existem milhares de tipos, seja específico. Então, o Cho mudou a estratégia. Ele fez um novo pedido, mas dessa vez com a lista de compras detalhadíssima. Ok, então eu quero uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta americana com marchas. Mas só visualizar o pedido não era suficiente. Aí entra a segunda ferramenta: agir como se já tivesse recebido. Ele se baseou naquela passagem de Romanos que fala sobre um Deus que chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Então, o que ele fez? Começou a agradecer, em voz alta, todo dia. Obrigado, Deus, pela minha escrivaninha de mogno. Obrigado pela minha cadeira de rodinhas. Ele agradecia por coisas que os olhos dele ainda não viam, mas que, na fé, já eram dele. E o resultado foi surreal.
Pouquíssimo tempo depois, o filho de um missionário rico bate na porta dele. O pai tinha comprado móveis novos e queria doar os antigos. E adivinha o que era? Uma escrivaninha de mogno filipino, uma cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta americana com marchas. Não era algo parecido, era exatamente o que ele tinha visualizado e declarado. A lição ficou cravada na alma dele. A fé precisa de um endereço, de um alvo claro para acertar. E isso não vale só para coisas materiais, vale para tudo. Ele conta a história de uma mulher na igreja dele que orou por 10 anos para arrumar um marido. A oração dela era sempre a mesma: Senhor, tu sabes do que eu preciso. 10 anos e nada. Aí o Cho orientou: faça uma lista, seja específica, o que você quer. Ela listou 10 qualidades exatas: alto, branco, músico, professor e por aí vai. Um ano depois, ela estava casada com um homem que batia com a lista item por item. Certo. Seção 4. A batalha da mente. Porque ter um alvo claro e declarar a fé é crucial, mas tem um passo anterior. Segundo Shaw, a guerra de verdade, a mais importante, acontece dentro da nossa cabeça. Pensa na sua mente como um jardim. Os seus pensamentos são a terra. É nessa terra que a semente da fé vai crescer ou morrer. De nada adianta você visualizar um futuro incrível, pedir com todos os detalhes, se a sua mente está o tempo todo te dizendo: isso é impossível, não vai dar certo, não temos recursos. É preciso, antes de tudo, renovar essa mente. Parar de olhar para o tamanho do problema e começar a procurar pela semente da solução. E para deixar isso bem visual, Shaw usa uma analogia genial com a história da multiplicação dos pães. Ele diz que diante de um desafio, existem duas escolas de pensamento. A primeira é a escola de Filipe. É a mente que só vê o problema. A gente está no deserto, não tem dinheiro, é impossível alimentar essa gente toda. É a mente da impossibilidade. Mas tem a outra, a escola de André. É a mente que, mesmo diante do impossível, procura uma sementinha de solução. André não ficou no problema. Ele foi lá e achou 5 pães e 2 peixes. Jesus, não é muito, mas é o que a gente tem. No fim das contas, a nossa mentalidade ou vai limitar Deus ou vai cooperar com Ele. Simples assim. O pensamento negativo, o da escola de Filipe, basicamente tranca a porta na cara do milagre. Já uma mente renovada, uma mente que pensa como André, que busca a possibilidade, ela escancara a porta. Ela cria o canal para que os milagres aconteçam. E no final, tudo se amarra nisso aqui. A tese central, a grande mensagem do livro A Quarta Dimensão é esta: o seu mundo interior, ou seja, a qualidade dos seus pensamentos, a clareza das suas visões e a força das palavras que você fala, tudo isso não apenas influencia, mas ativamente cria e dá forma ao seu mundo exterior. Isso tudo nos leva a uma última pergunta. Uma pergunta para você. Pensa aí, nos seus desafios de hoje, na sua vida. A sua mente, ela frequenta qual escola? A da impossibilidade, que só consegue ver o tamanho dos problemas? Ou a da fé, que mesmo no escuro procura por uma faísca de solução? Porque, segundo Shaw, a resposta que você der para essa pergunta pode definir a realidade que você vai viver amanhã.